Vamos fechar os olhos e agradecer ao Pai misericordioso por mais esse dia, por mais um dia de labuta, mais um dia de aprendizado. Agradecer ao Pai o momento que nós estamos entre nossos familiares, as desavenças que nós temos durante o dia, para nós refletirmos, para que possamos ser melhores, refletirmos para que sermos mais humildes. Pedimos ao Pai misericordioso que nos ajude na nossa jornada, que nos oriente. Peçamos aos nossos protetores, nossos mentores, para que nos auxilie sempre, para que tenhamos sempre humildade em perseguir, com perseverança, com humildade, com um coração grato a Deus por cada momento passado nesta vida e a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Agradecemos ao Pai querido. Que assim seja. Boa noite a todos. Nossa aula vai ser muito importante. Ela é rapidinha, mas é profunda. Nós vamos estudar subjugação corpórea, do Livro dos Médios, da obsessão, do item 251 a 254. Apenas 3 itens nós vamos estudar. Então, o Livro dos Médios coloca a subjugação corpórea, que muitos chamam-se de incorporação. O que é que vai incorporar em mim? O fluido. O que seria uma incorporação? O fluido. Da mesma forma, se lá fora tiver 8 graus, você sair lá fora, você não está vendo o frio, mas a hora que você sair lá fora, você vai sentir toda a sua pele, todo o seu corpo vai registrar os 8 graus centígrados de frio. Se você sair lá fora e tiver a 34 graus, você vai sentir o calor intenso, você não vê o calor, mas você vai começar a registrar a intensidade do calor a 40 graus, a 8 graus, a 0 grau. Então, é o mesmo processo. O que incorpora em mim? O fluido, bom ou mal. Então, eu vou absorvendo. Como eu absorvo o frio, como eu absorvo o calor. Mas eu estou absorvendo os fluidos mentais de outra criatura. Pode ser o meu? Pode. Mas, de ordem geral, eu estou absorvendo o fluido dos espíritos. E o Livro dos Médios fala: o espírito comunicante tira as energias do espírito do médium. Todo médium, quando começa a perder energia, ele sabe que está perdendo energia. Alguém está sugando. Alguém está usando, puxando a sua energia, e o médium vai sentindo que vai lhe tirando, vai caindo a sua pressão, vai caindo, vai lhe dando um mal-estar, e ele começa a perder a energia. Sempre que um espírito necessitado aproxima dele. Sempre, sempre. Quando é um espírito luminoso, um espírito de hierarquia, você não perde energia, ele repõe a energia, ele te dá energia. Os espíritos doentes, infelizes, eles tiram a energia do médium. Então, isso o médium tem que saber. Começou a cair a pressão, cair a energia, ficar cansado, desvitalizado, sem vida, perder visão, audição, percepção, ficar ruim, fico ruim. É isso, você está perdendo energia, então você tem que entrar imediatamente num trabalho que é necessário para dominar o mau espírito. O que eu preciso para dominar o mau espírito ao meu redor? Eu preciso de uma terceira pessoa. Por isso que o Centro Espírita tem o doutrinador, o esclarecedor.
Porque o médium aprendiz, por isso que o desenvolvimento da mediunidade é necessário que nós estejamos no centro espírita. É necessário um bom coordenador. É necessário para que ele possa auxiliar o médium a restaurar o seu equilíbrio, repor as energias e auxiliar o espírito. Porque se o espírito suga, eu recebo e só fico doando. Então, o médium tem que aprender a receber energias superiores e o doutrinador, além de esclarecer, ele me dá uma sustentação de equilíbrio. Então, isso é muito importante. O que é necessário? Então, todo médium, por isso que nós estamos estudando fluidos curadores, forças eletromagnéticas. Então, o médium recebe o fluido do espírito, ele recicla e vai colocar no espírito de novo. É como um passe. O médium de incorporação, ele trabalha como um passista. Então, ele recebe aquele impacto e devolve o fluido curador e vai fazendo uma transmutação, uma transformação no espírito, até que o espírito sare, até que o espírito se cure, para que ele possa ser amparado. E às vezes o espírito tem necessidade de falar, principalmente o espírito familiar ou obsessor. Quem que quer conversar comigo? É o meu familiar ou o meu obsessor, porque ele quer falar comigo. Então, se esse espírito não fala, não bota para fora a sua raiva, seu faniquito, ou da família, alguma coisa que ele quer que solucione, ele não melhora. Por isso é necessário o desenvolvimento da incorporação, porque o espírito fica ao nosso redor, fica ao lado, espírito não entra dentro de nós. Espírito não entra. Só eu sou dona do meu corpo. Só eu. Espírito não entra. Não vai entrar nunca, de maneira nenhuma. O espírito está próximo de mim. Me passa a energia de mal-estar, a densidade dele vem até a mim, eu identifico e eu trabalho. É isso que médium faz. Então, os médiuns curadores, por meio do magnetismo ou pela sua própria vontade, curam o espírito. Então, o médium incorporante, ele trabalha no fluido, desmagnetiza, tá? Desintegra, solve, queima, limpa, restaura, refaz o espírito comunicante para que ele seja levado. Quando é um médium aprendiz, e um médium faniquiteiro, que ele não sabe o que está acontecendo com ele, e ele tem medo, todo aquele faniquito, por falta de estudo, o doutrinador é o ponto essencial do aprendizado, é o doutrinador. Esse doutrinador deve ter uma ascendência moral, uma pessoa com uma moral superior. Não é só a moral, não é só o conhecimento, um poder fluídico. Poder fluídico e físico. Então, o que é um poder fluídico? A equipe de trabalho. A equipe de trabalho. A vontade do médium, mais a equipe de trabalho dele, que seja o caboclo, o índio, que seja a Bezerra, Nossa Senhora de Fátima, isso pouco importa. O que importa é que essa equipe de trabalho esteja ao seu redor. Então, lhe dá uma força fluídica dele, do médium, e mais o trabalho dos espíritos. Então, essa força fluídica que tem o doutrinador, o médium, nós podemos esclarecer uma multidão. Quando eu, médium, recebo um espírito que tem uma falange, que seria 4, 5, 6, 10 espíritos, ao doutriná-lo, eu também envolvo toda a sua falange.
Envolvo todo o seu grupo, junto com a minha equipe de trabalho, vai auxiliar a todos eles. E todos eles serão curados, todos eles serão aliviados e levados para as colônias espirituais. Então, é isso que o médium tem que saber. O médium tem que entender. Não é assim, tem um monte de espírito, e agora? Tem um monte de espírito, toma atitude, socorre, ampara, envia a equipe de trabalho, envia os protetores, envia todo mundo para socorrer, numa boa, sem faniquito. Médio não pode ter faniquito. Médio tem que estudar e fazer tudo de uma forma muito natural, tudo isso. O espírito, a alma após a morte pode manifestar-se aos vivos? Pode, pode. Se você morrer, você vai poder falar com qualquer um de nós. Pode vir falar comigo, com a Eli, que a gente não tem faniquito. Não vão falar com as pessoas faniquiteiras, porque elas não vão te atender, ok? Mas pode vir falar comigo e com a Eli, que nós não temos problema de atender morto. A gente gosta de vivo e de morto. Não poderia demonstrar-nos a sua presença por algum meio? Existe algum meio, quando vocês morrer, que vocês vão tentar falar comigo, com a Eli, com o pai ou com a mãe? Sim, existem meios. E quais são? Então, os meios que os espíritos se comunicam conosco, considerações lógicas. Quer saber por que as pessoas têm faniquito? E por que as pessoas ficam todas faniquitadas? Ai, tem um espírito, ai, um espírito obsessor, ai, um espírito preto, ai, um espírito não sei o quê, ai, era uma criança, ai, era um velho, ai, tinha um chapéu, e todo mundo conta as histórias. Por quê? Como todas as coisas, é a ignorância da natureza dos espíritos. A gente morre e vamos ser como somos, gente. A Eli vai morrer e vai ficar essa gordinha com esse cabelo branco. A não ser, porque como vocês só conhecem Eli desse jeito? Se ela quiser aparecer, se ela vir uma Eli lá quando ela tinha 14, 15 anos, você não conhece mais. Você não sabe quem que é aquela Eli. Então, só vou entender a bendita da Eli com esse perispírito. Então, sou eu também. Se eu quiser aparecer para vocês, não adianta eu buscar uma Araci com 27 anos. Vocês não sabem quem eu era, nem aquele rosto, nem meu cabelo, nem como eu era. Mas se eu aparecer agora com essa Araci, então o que acontece? Eu preciso adaptar o meu perispírito para falar com vocês da forma que você me conhece. Da mesma forma vai ser o avô, a avó, o tio, bisavô, tataravô, vão ter que voltar trazendo no perispírito que vocês conhecem. É uma necessidade. Então, quando nós desconhecemos que os espíritos podem usar a roupa que quiserem, o ano que quiserem, a forma que quiserem, até identificar-se de reencarnações passadas. Isso não importa, o espírito tem todas as formas do perispírito arquivada. Basta que ele queira, ele o usa, sem preconceito, sem faniquito. Considerações lógicas, por meios dos quais pode se manifestar. Então, eu posso ouvir o espírito. O espírito pode falar e eu posso ouvir. Eu posso ter uma percepção como médium, existe alguém falou, eu registrei um pensamento dentro da minha cabeça, dentro. A voz, às vezes, é fora e às vezes é dentro. O espírito fala e a voz é aqui fora. E às vezes é dentro da minha cabeça. Fala lá dentro. Então, o médium tem que aprender que isso é mediunidade, que isso é um processo natural e que basta que eu aprenda a conviver com isso. Eu posso ver com tranquilidade o espírito. E posso ver aqui nessa lateral também. O médium está aqui, ele vê aqui. Se ele virar, ele não enxerga mais. Então, nós temos essa percepção. Médium vê. E quando ele vê, ele analisa, é doente, é enfermo, é caído, é combalido. O que acontece? O que quer falar? Se ele vê, ele pergunta, o que acontece? Posso te ajudar? Então, esse faniquito de médium tem que passar isso daí. Isso não existe, nós temos que ser mais naturais possíveis.
Então, nós temos o efeito fluídico, que é essa energia, de desamor, de desafeto, que aperta meu peito, essa energia amorosa, aquela energia ruim que me faz mal, eu me sinto mal, dá dor no estômago, dá dor de cabeça, dá faniquita, dá dor de barriga, e aquele fluido bom, feliz, satisfeito. Então, eu preciso reconhecer tudo isso, o fluido bom e o fluido mal. E todo esse conhecimento é conquistado pelo conhecimento, isso não cai do céu. O médium tem que estudar, o médium tem que saber como que é o perispírito, como que se comunica. Na hora que o espírito aparece, é um processo lógico, é um processo natural. As manifestações não podem ocorrer sem ação e o desejo e a vontade dos espíritos. Então, se o espírito não quiser se comunicar conosco, ele não virá. Só se comunica, só fala, só você vê, só você conversa, se ele quiser. Se ele quiser. Então, você eu quero conversar com o espírito. Não, se ele não quiser, ele não vai vir. Ele não vai vir, porque isso não interessa a ele, ele não quer. Então, ele virá se é um propósito bom, se é algo nobre, justo, correto. Ele larga o trabalho dele e vem ver qual o seu objetivo. Mas, caso contrário, ele não o vai fazer. Ele virá por causas nobres e justas. Os espíritos aparecem sempre da forma humana. Então, nós somos espírita, estudioso, para de querer ver gente do outro mundo feia, deformada. Esses espíritos brincalhões, zombeteiros, desocupados, vazio. Para de querer ver espírito do outro mundo. Porque os espíritos podem criar essa idioplastia. Se você não quer falar com os espíritos até, quer falar com eles podem criar uma máscara, podem criar uma roupagem, eles podem criar o que eles quiserem. O fluido cria essa ideia. Então, é necessário nós pararmos de querer ver ET. Para de querer ver ET, para de querer ver espírito do outro mundo, para de inventar isso de espíritos que vêm, que falam com outras vozes. Para com isso. A alma humana, ela é sempre humana. Os feios, imperfeitos, são espíritos. Os espíritos bons são bonitos, são leves, são suaves, têm feições amorosas. Cada espírito tem a sua identidade específica no perispírito. Nós somos o que somos. Então, não me sejam essas espíritas passadas da cabeça, querendo que traga espírito de outros mundos, de outras galáxias, para falar com vocês. Se aqui está assim de espírito, assim. Então, isso é um sonho, e se você o desejar, os espíritos falam. Kardec fala, se você chegar para uma montanha, fala comigo, a montanha fala. Por quê? Ela está cheia de espírito. Se você chegar ali fora e falar, eu quero falar com o espírito do outro mundo, está sim de espírito, mas eu sou do outro mundo. É tão lógico, é tão racional isso daí. Então, o espírito tem que ser sensato, tem que saber que os espíritos que se comunicam, ou eles são amigos ou são inimigos. Mas para de querer espírito do outro mundo, porque isso não vai dar certo. Larga para esse grupo que quer falar com os espíritos das estrelas. Isso é outra coisa. Outra coisa. Nós somos espíritas e as almas são humanas, ok? Os que acabam de deixar a vida. O que acontece com o espírito que acaba de deixar a vida? Acham-se perturbados pelos seus fluidos ambientais. Então, do jeito que ele morreu, nervoso, bravo, irritado, preocupado com a herança, com o dinheiro, com aquilo, com isso, ele morre, ele está naquele ambiente. Ele só não tem um corpo físico. Mas ele vai ficar pensando no dinheiro, ele vai ficar pensando na herança, ele vai ficar perturbado, ele vai sentir as mesmas dores, ele vai ficar em toda a sua confusão após a morte.
Para não ficar nessa confusão após a morte, se você notar que você vai morrer, começa a orar na hora. Na hora, não espera um segundo, começa a orar, chama o anjo guardião, chama seus protetores, chama a sua equipe de trabalho, fala aí, vem aqui agora comigo, porque eu acho que eu vou sair daqui, eu vou voltar para o mundo espiritual. Né? Com a maior cara de pau, preciso voltar para casa. Vai, me segura, me ajuda. Então, o médium tem que ter essa simplicidade para o seu retorno. Tá? Retornar é deixar o corpo físico. Kardec despertou 2 horas depois e comunicou na sociedade espírita. Muitos outros espíritos se comunicam. E as almas densa, pesada, ficam aí 2.000 anos, 4.000 anos, estão até hoje lá nas pirâmides, estão em muitos lugares. Por quê? Porque estão na perturbação mental ainda do processo de libertação do corpo físico. Os espíritos veem o próprio corpo perfeito ou mutilado segundo ao gênero da morte. Então, se você morrer e seu corpo estiver inteirinho, você pode ver seu corpo inteirinho. Mas se você morrer de desastre, você pode ver seu corpo todo arrebentado. E você não se apavora com isso, porque o corpo é o corpo, tá? Você pode até juntar ele um pouco, só que seu perispírito não fica mutilado. Porque o perispírito não corta, o que cortou foi o braço, a perna, a cabeça do corpo, não do espírito. Mas o espírito pode ressentir se ele não tiver esse conhecimento que eu estou falando agora para você. Agora você vai dizer, meu perispírito é perfeito e eu sou perfeita. Pronto, está perfeito. Eu sou perfeita, meu perispírito está tudo certinho. Meu corpo está estragado. Então, isso que o médium tem que ter, essa consciência, esse preparo técnico, tá, sobre a morte. Vivem no momento da morte suas lembranças. A alma jamais se separa do seu perispírito. O perispírito, ele cuida da alma, ele protege a alma, ele é um órgão que fica envolvendo a alma. A alma é a imortalidade, ela viverá eterna, ela não morre jamais depois que Deus nos criou. Ela vai criando o seu brilho e a sua beleza e vai dando vida ao perispírito. Quanto mais a alma cresce e aprimora, mais beleza ela tem no seu perispírito. Então, no momento da morte, a alma ela dá a vida ao perispírito. Por essa razão, se a alma é ruim, ela aparece após a morte escura, enegrecida, feia, e assim por diante. E a alma, que ela é boa, ela vai apresentar uma alma mais lúcida, mais transparente, mais bonita, mais luminosa, que é o bem-estar da alma. A alma que tem que estar bem. Por isso, o nosso projeto de higienizar a nós, higienizar o nosso lar, higienizar a nossa vida, retirar o processo reencarnatório, limpar o máximo que puder, para retornarmos mais limpos possíveis da Terra. Então, quando o médium reencarna, o processo é ele o processo reencarnatório, é ele que tem que higienizar e restaurar. Esse médium que vem assim com alta envergadura são raríssimos, são raríssimos. Caso do Chico, caso do Divaldo, Teresa de Calcutá. Esses médios eles vêm com uma hierarquia muito grande, vêm com a sua luz própria, vêm para desenvolver algo maior. E nós, a nossa pequenez, nós ainda estamos cuidando dos nossos sentimentos, dos nossos desarranjos, das nossas dificuldades e do nosso karma. O nosso karma é o peso específico do nosso retorno à Terra e é esse que precisa ser libertado. Sempre que socorremos filhos e netos, cônjuges e familiares, eles se revoltam. Todo médium sabe disso. Começou a orar pela prima, começou a orar pela sobrinha, começou a orar, e é por isso que
Fala, não ora por ninguém, não pega ninguém para fazer, não pega ninguém para ajudar, porque vai sobrar para você. Então, quando vocês aprenderem isso, que para vocês orar, tem que estar pronta, com a equipe em posição de trabalho para a briga, tá? Os espíritos malignos, maus e perversos vão brigar com você. Então, o médium tem que saber disso, ele tem que ter consciência que ele vai ajudar e vai resolver. Então, o médium não faz assim, eu peço pelo vizinho para isso, para aquilo. Azar é teu, você vai ficar doida, passada da cabeça. Então, não se envolve com a vida dos outros, envolve com a tua. Porque um dirigente, um médium que ele está pronto, ele tem equipe de aguarda, de retaguarda, na frente, nas costas, de cima, do lado, na terra, no fogo, na água. As equipes estão em guarda 24 horas. Médium de envergadura não fica sozinho. Agora, um médium aprendiz, que não tem nenhum protetor, acha que vai dar conta de fazer uma miscelânea? Não vai. Então, para dar conta dessa envergadura, o médium tem senhora equipe de trabalho. É isso que forma a postura do médium diante do seu compromisso. Haverá revolta? Sim, haverá revolta. Sendo que os obsessores agem para impedir assistência. Então, toda vez que você orar pelo seu filho, o obsessor vai vir de sola em cima de você. A hora que você orar por você e falar, eu vou tirar esse obsessor, ele começa a te infernar. Por quê? Ele não tem interesse nenhum de ir para a escola. Fazer o que lá? Ele quer ficar te infernando, incomodando, atrapalhando o seu emprego, a sua casa, a sua família, porque eles se comprazem em fazer o mal. Então, toda vez que o médium interferir na vida dos outros, ele tem que saber que vai vir de retorno. E ele tem que estar pronto. É isso que é meu trabalho de explicar. E às vezes a pessoa fala, e agora, se você não quer que eu faça caridade? Se você quiser fazer caridade despreparada, você está ralada. Então, fazer caridade, equipe com menos obsessor possível. O médium tem que diminuir o máximo a equipe de obsediado dele, que obsedia ele 24 horas, para ele poder tirar do outro e não sofrer dano. Porque senão o próprio obsessor do médium neutraliza o médium. Impede o médium de orar, causa todo um transtorno de impedimento. Aí o médium, não fui no centro espírita, não deu mais para mim estudar, não deu mais para mim rezar, não deu. Aí o médium começa, por quê? O obsessor impediu. Então, o médium, quando ele cuida dele, ele tira essa crosta, ele tira o impedimento, ele abre os seus caminhos, e aí ele está pronto para cuidar do filho, da nona, aí pode vir que ele está pronto. Aí, se ele não está, ele recua e começa outra hora. E esses espíritos, eles reagem, podem usar palavras ásperas. As pessoas encarnadas vão te xingar, vão te maltratar. Mãe conhece isso, o filho fala assim, você não é minha mãe. O obsessor vira para a mãe, você não é minha mãe. E a mãe pensa que está falando, isso é muito comum. A hora que a mãe começa a rezar pelo filho, o obsessor vira para o médico e fala assim, você não é minha mãe, você não manda em mim, eu faço o que eu quero. Aí a mãe chora, porque pensa que o filhinho do coraçãozinho dela falou que ela não é mais mãe, entendeu? Então, isso são fatos reais, que médium tem que saber que a hora que ele vai orar, vai vir essa reação. E aí ele tem que estar pronto para dizer para o espírito, não, agora você vai comigo. Agora você não vai me xingar mais, agora você não vai me maltratar mais, agora você não vai me magoar mais, e agora você não vai me ofender, e agora você vai para a escola comigo. Quer dizer, ele tem que saber que o obsessor saiu e mostrou suas garras. E é isso que é importante. Mostrou as garrinhas dele. É hora que você já sabe o que vai ter que fazer. Reagem de maneira a te machucar.
nas coisas mais simples. Aí você fala, traz um copo de água. Não vou. Faz meu chinelo. Eu não vou. Faz isso para mim. Eu não vou. Aí a mãe fala, puxa vida, eu rezei o dia, a noite, e não pode trazer um copo de água para mim, eu já vou parar de rezar. Por quê? É isso que ele quer. É justamente isso que ele quer. Então, o que você vai falar? Você que não quis me trazer um copo de água, vem aqui, vem aqui, vem aqui que meu protetor quer falar com você. O que você está fazendo na minha casa? Que nem para trazer um copo de água você serve, nem para trazer um chinelo para mim. Então, o que você está fazendo aqui? Aqui é lugar de trabalhar, aqui é lugar de crescer, aqui é lugar de rezar. E aí você doutrina o espírito, porque ele já falou para você que não. É isso, essas palavras, ela vem e ela volta, e você doutrina as palavras-chave, chave de atendimento da entidade. Então, ele vai te machucar as coisas mais simples. Ele vai quebrar as coisas que você mais gosta. Vai quebrar a pecinha que você não queria que nunca fosse quebrada. Ou desaparecer com aquilo que você não queria que desaparecesse. Então, os espíritos vão te incomodar no cotidiano. No cotidiano. E se revoltam contra tudo e contra todos. Então, quando tem aquela revolta contra tudo, contra todo, contra a comida, contra aquele faniquito, sabe que seus obsessores estão revoltados. Então, o médium se posiciona com a sua equipe de trabalho, se posiciona com seus protetores, evoca as suas falanges e posição de trabalho. De trabalho. Por isso que o médium não pode pegar mais do que ele pode aguentar. O médium só pega aquilo que ele pode. Quando ele não pode, ele fecha. Fecha os trabalhos. Se você inventar de rezar para a vizinha e sobrar demais para você, o que você faz? Fecha seus trabalhos. Faz uma prece, fala, olha, Deus, nosso Pai, não estou pronta para cuidar da minha vizinha, porque a minha vizinha começou a falar mal de mim e todo mundo, e virou um fuzuê no meu quarteirão. Então, eu peço, neste momento, um encerramento desse trabalho, que ela ache uma igreja, um lugar para que ela vá orar. Porque toda vez que nós intrometemos, os espíritos começam a nos causar danos. E isso o médium tem que saber. Da mesma forma vai ser no casamento. A hora que rezar para o marido também vai ter chilique. Ela fala, nossa, sua comida está ruim, está muito salgada. Nossa, essa roupa está assim. Porque você está assim, porque você está chato, porque você está feio, porque você está aí. Porque eles vão te agredir na coisa mais simples. Mais simples. Então, vamos começar pelos filhos. Porque mãe não abandona os filhos de jeito nenhum. Filho pode fazer o que quiser com a mãe, que a mãe está lá atrás dos filhos. Mas marido, se der um faniquito, a mulher já arrepia o pelo. Então, vamos tirar dos filhos primeiro para ela aprender, fazer uma boa escola de vivência, e ela saber que a hora que for rezar para o marido e ele tirar as algemas, ela sabe aonde que ela vai poder atacar e quem está atacando ela. O médium tem que saber disso. E levar todo mundo para as colônias espirituais, ok? Encaminhamos para as colônias espirituais. Confiança é algo que devemos entregar a muitos, poucos na vida, e a nossa independência a ninguém. Olha que chique. Ninguém pode nos escravizar, ninguém pode nos segurar, ninguém pode nos impedir de crescer, de realizar. Então, toda vez que o obsessor nos atingir no sentido de impedimento, busque a sua independência. Busque a confiança em onde você pode confiar. Não confie em qualquer espírito, não. Confie em que você possa confiar. Ok? Foi uma boa aula, excelente aula técnica de conhecimentos técnicos. Ok?